Olá, o Além das Montanhas de hoje vai falar sobre o direito ao trabalho protegido para adolescentes e também sobre o Programa de Incentivo à Aprendizagem de Minas. Participam conosco aqui no estúdio deste programa o promotor de justiça Márcio Rogério de Oliveira, da 23ª Promotoria de Justiça de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente de Belo Horizonte. Remotamente, a Viviane Hernandes Serpa Ribeiro, que é servidora da Coordenadoria de Interação com a Sociedade do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia, Sul-Rio Grandense, o IFSUL. Ainda aqui no estúdio conosco a Cristiane Azevedo Barros, auditora fiscal do trabalho e coordenadora da fiscalização da aprendizagem profissional da Superintendência Regional do Trabalho em Minas. Muito obrigada pela presença de vocês aqui hoje na TV MP. Bom, eu queria começar com uma pergunta, mais sobre o conceito do trabalho protegido. Eu queria que vocês falassem um pouco disso. O que é o trabalho protegido para menores de idade? Vou começar dando a palavra à Viviane. Muito prazer em estar aqui com vocês. Essa partilha muito importante, principalmente para o IFSU, que está ingressando com seus campos, com o programa de aprendizagem. E quando a Laura pergunta sobre o conceito de proteção ao trabalho do menor de idade, eu não tenho como não fazer uma retrospectiva com meus quase 20 anos na prática de estágio, trabalhando com estágio, visitas técnicas, recebendo empresas. E quando eu me debruço sobre a legislação da aprendizagem para construir, desde a instrução normativa, eu fiz o contrato agora de aprendizagem, termo de convênio, e eu consigo ver assim, como a legislação de estágio sem vínculo empregatício, nem fala em rescisão. Subentende-se que um menor de idade pode ser dispensado a qualquer tempo, não há nenhum cuidado com isso, e a aprendizagem e o estágio eles têm alguma coisa em comum, muitas coisas em comum. E aí, quando a gente pensa, o menor de idade é obrigado a fazer o estágio, então nós não temos nenhum poder de barganha junto à empresa para cobrar nada, porque a escola obriga esse estudante a fazer o estágio para que ele possa receber o diploma. Já a aprendizagem, ao contrário, a empresa precisa cumprir uma cota, ela tem uma fiscalização e esse importante trabalho da Superintendência Regional do Trabalho, então existe muito mais atenção por parte da empresa, onde nós não estamos junto diretamente, tem a supervisão, a orientação do professor, mas não é tão presente como o cuidado que a empresa pode ter lá com o empregado monitor. Então, nesse momento, eu posso dizer que o conceito de aprendizagem ele é muito bem definido na lei, na CLT, que foi até aperfeiçoado lá na Lei 11.180 de 2005, né, que ele fala que é um contrato de trabalho especial, que as atividades de formação profissional organizadas de forma metódica, do mais simples para o mais complexo, isso tudo é cuidado. Quando fala que assim tem que ser respeitado o desenvolvimento moral, psicológico, tem uma série de cuidados, o físico, e eu vejo assim uma série de cuidados com a legislação, e também ao contrário da legislação de estágio, que nós temos a mesma desde 2008, a 11.788, desde 2008, a legislação da aprendizagem para construir todos esses documentos, eu tive até um pouco de dificuldade, porque tem tanta melhoria no decorrer do tempo e tem tantas redações escritas de forma melhorada, que eu disse, nossa, essa legislação realmente a gente vê uma preocupação muito grande com o menor de idade. Então, eu posso dizer que atualmente estou bastante entusiasmada, agora
Ontem passou no CODIR, que é o nosso Conselho de Dirigentes, o órgão máximo da instituição, a documentação, e agora nós vamos começar a rodar em seguida. Já estou fazendo esse trabalho de motivar o pessoal para trabalhar, né? E eu vou ser uma multiplicadora. E, para mim, o convite da Laura surgiu oportunamente, porque tenho muito a aprender com cada um de vocês aqui, muito mais que ensinar. Eu vou sugar, em termos de conhecimento, vocês, para poder multiplicar os saberes junto aos campos, né? Era isso, gente. Obrigada, Viviane. Eu vou passar para a Cristiane, porque eu queria saber exatamente como é que o Ministério do Trabalho faz para proteger esse tipo de aprendizagem e de trabalho de jovens, né, início de vida profissional. Laura, antes de falar da atuação do Ministério do Trabalho e da fiscalização, eu vou fazer alguns esclarecimentos sobre a legislação, né? Em quais condições o adolescente pode ingressar no trabalho, quais as modalidades de contrato de trabalho. Porque o conhecimento mínimo desse assunto evita algum distúrbio, algum problema, alguma ilegalidade futura. Então, o adolescente, segundo a Constituição Federal e a CLT, ele pode trabalhar a partir de 16 anos. Então, ele pode ter um vínculo empregatício, ele pode ser, por exemplo, um vendedor, uma recepcionista, várias atividades são permitidas a esse jovem a partir de 16 anos, com direitos trabalhistas e previdenciários. Então, no momento em que ele ingressa no mundo do trabalho, assim como uma pessoa adulta, ele tem direitos trabalhistas e previdenciários. Há uma limitação em relação às atividades que ele pode executar. Então, entre 16 e 18 anos, algumas atividades são proibidas em razão da sua condição de pessoa em desenvolvimento. Então, é proibido trabalho insalubre, perigoso, em horário noturno. A relação das atividades e locais proibidos está no Decreto 6481 de 2008. Essa lista tem 91 itens, dentre eles, por exemplo, trabalho doméstico, trabalho de office boy, né, trabalho de cuidador de crianças, né, de babá, só para dar alguns exemplos de algumas atividades que muitas vezes são desconhecidas pelo público e que são proibidas, né, para essa faixa etária. A gente tem a possibilidade também do trabalho na condição de estágio, e ainda nesta condição de estágio, como a professora falou, também há uma obrigatoriedade para que ele conclua alguns cursos, mas há restrições, porque ele é uma pessoa em desenvolvimento e a Constituição proíbe qualquer trabalho a menores de 16 anos. Então, entendemos que mesmo na condição de estagiário, ele não pode trabalhar com a idade inferior a 16 anos. Aí vamos a uma outra modalidade de contrato de trabalho. Então, a gente tem o contrato comum de trabalho, né, que é assegurado a todas as pessoas. Temos o contrato de estágio, que não tem direitos trabalhistas e previdenciários, mas é uma relação de trabalho, né? Uma prestação de serviço com uma experimentação, uma complementação e um aprendizado prático do que se aprende teoricamente no curso que ele executa. E temos o contrato de aprendizagem, que é permitido a partir de 14 anos, preferencialmente a adolescentes, mas a idade para a execução desse contrato é entre 14 e 24 anos. Caso a pessoa seja uma pessoa com deficiência, não é essa limitação de idade. Então, ele pode ser aprendiz com 30, 40 anos, tendo em vista as circunstâncias do contrato de trabalho de aprendizagem. Então, temos essas 3 modalidades de contrato de trabalho. Sobre a nossa atuação na proteção, então, a fiscalização do trabalho faz o combate ao trabalho infantil, a gente faz esse trabalho preventivo, né? A gente faz uma série de eventos, tem vários documentos, né, sites de divulgação da legislação, a gente presta essa orientação. Ontem a gente estava em Ouro Preto, por exemplo, num evento falando sobre essas modalidades de trabalho, etc., porque o conhecimento liberta e previne, mas também atuamos. Você falou, por exemplo, da atividade de office boy, que Sim. não é permitida para um adolescente de 16 anos, isso eu desconhecia, eu achava que era permitido. Então,
esse papel da gente de falar sobre a legislação, de falar sobre as questões legais, ele é um trabalho preventivo que antecede a atuação repressora e punitiva que vem depois. Então, aí a fiscalização atua de forma planejada em determinados segmentos, né? Estamos agora atuando na fiscalização do trabalho doméstico infantil, que é uma atividade também proibida, e doméstico entende-se aquela atividade realizada dentro do domicílio. Então, não é apenas a empregada doméstica, a babá também, que é uma função muito comum de se contratar. Inclusive, às vezes ela é contratada juridicamente, com registro não é social, tendo em vista o desconhecimento. Então, é muito importante clarear. Não, às vezes não é por má fé, não, né? Muito. Quando está, mesmo. especialmente, definitivamente, é desconhecimento. E aí a atuação do Ministério é dessa forma, esclarecedora, é também punitiva através dessas ações planejadas, estamos aí fazendo essa ação planejada de afastamento dos jovens, e em relação à aprendizagem ela é determinante, porque a gente faz a fiscalização das empresas, a aprendizagem é uma obrigação legal, estabelecida para empregadores com mais de 7 empregados, à exceção de pequenas e microempresas, né? Pequenas e microempresas estão desobrigadas, não estão impedidas, mas não são obrigadas. Os demais estabelecimentos estão obrigados a contratar. Por exemplo, escolas, lojas, indústrias, prestação de serviço, prestadores de serviço, bancos, né, para dizer de alguns segmentos, construtoras, que são obrigados a contratar aprendizes. E a nossa atuação, então, é fiscalizando, gerando este vínculo empregatício na medida que a gente acompanha e verifica o cumprimento dessa cota legal prevista na CLT, e é fiscalizando também o andamento desse contrato de trabalho para que não haja um desvirtuamento, né, um desvio de função, exploração, enfim, outras ilegalidades no decorrer desse contrato de trabalho. Seria isso. Doutor Márcio, e o Ministério Público trabalha em conjunto com o Ministério do Trabalho? Como é que é essa proteção dada a esse público que tem uma regulamentação especial para aprendizagem para o trabalho? Em primeiro lugar, obrigado pelo convite e também muito obrigado por eleger esse tema que é tão importante. O Ministério Público dos Estados tem como atribuição, né, primordial constitucional, dentre tantas atribuições de defesa da sociedade, a atribuição e a obrigação de promover a defesa dos direitos fundamentais de crianças e adolescentes. Dentre esses direitos fundamentais, instituídos no artigo 227 da Constituição, que nós devemos assegurar com absoluta prioridade, né? Quando eu digo nós, é nós mesmos, né? Nós, famílias, a sociedade como um todo e o poder público, ou seja, todo o conjunto da sociedade deve estar empenhado em proteger com absoluta prioridade esses direitos de crianças e adolescentes, instituídos no artigo 227 da Constituição. Direito à vida, direito à convivência familiar e comunitária, à educação, o direito à saúde, ao esporte, à cultura, ao lazer, o direito de ser protegido de toda forma de crueldade, violência e opressão. E dentre esses direitos está o direito à profissionalização. Então, a formação profissional é, antes de tudo, um direito de todo adolescente. A partir dos 14 anos de idade, na forma... através do Instituto da Aprendizagem. Esse direito ele não pode prejudicar outros direitos. Então, nós temos que ter em vista que a pessoa adolescente é um ser em desenvolvimento, é um ser que nós devemos proteger, que nós devemos educar e que nós devemos oferecer todos os meios para que esse desenvolvimento seja seguro e saudável, para que venha a se tornar um adulto em condições de contribuir efetivamente para a sociedade, enquanto cidadão e enquanto cidadã. Então, o direito à profissionalização, embora seja um direito fundamental, é um direito que deve ser assegurado sem prejudicar outros direitos, como o direito à saúde, o direito ao desenvolvimento, o direito à educação e todos os outros direitos fundamentais. Por isso, a legislação que regulamenta a aprendizagem e a formação profissional para adolescentes e jovens, né, estabelece na própria Constituição, aliás, a própria Constituição estabelece que o trabalho, todo e qualquer trabalho, é proibido para
pessoas menores de 16 anos, permitido a partir dos 14 anos apenas na condição de aprendiz, né? De forma protegida, de forma adequada. O Estatuto da Criança e do Adolescente, ele complementa essa legislação, ele traz estas exigências que a doutora Cristiane acabou de nos dizer com relação ao trabalho protegido. É um trabalho, né, a partir dos 14 anos, é um trabalho na forma da aprendizagem, ou mesmo em forma de estágio. É um trabalho que não pode ser prestado em locais ou desempenhado em atividades que possam ser prejudiciais à formação emocional, psicológica e moral dos adolescentes. É um trabalho que não pode acontecer entre 22 horas da noite e 5 horas da manhã do dia seguinte, ou seja, é proibido o trabalho noturno, é proibido o trabalho em locais insalubres, em locais perigosos, ou seja, deve ser um trabalho compatível com a condição da pessoa adolescente enquanto pessoa em condição especial de desenvolvimento. Além disso... E o trabalho de vocês como instituição tem conseguido garantir essa proteção? Não para todos, né? Isso é um processo nosso civilizatório, né? Nós somos um país que vive até hoje as consequências extremas de 400 anos de exploração do escravagismo. E a nossa sociedade ainda está até hoje lidando com as feridas da escravidão. E essas feridas se refletem e se materializam hoje nas periferias e principalmente nas violações de direitos, na desigualdade que afeta principalmente o povo negro, ou seja, os descendentes daquelas pessoas que foram exploradas durante o período escravocrata. Então, a gente tem muito o que trabalhar para promover igualdade, né, para todas as pessoas e combater as diferentes formas de discriminação. Então, ainda estamos hoje, né, bastante atrasados em relação a isso. E esse é um debate também extremamente importante. Eu só queria complementar dizendo que esse direito à profissionalização não pode, de forma alguma, prejudicar o direito à educação. Então, o contrato de aprendizagem, como foi bem dito e está posto na regulamentação, é um contrato especial que não pode, de maneira alguma, prejudicar a frequência à escola. A frequência à escola é obrigatória, inclusive, para que esse contrato seja válido. Ok. Depois do intervalo, então, nós vamos falar sobre as ações dessas instituições aqui reunidas e de outras para incentivar a aprendizagem e garantir o direito ao trabalho protegido para adolescentes e jovens. Aguarde um pouquinho só. TVMP, em todo lugar, ao seu lado. Realização: Ministério Público de Minas Gerais. Estamos de volta com Além das Montanhas, que hoje fala sobre o direito ao trabalho protegido para adolescentes e ações de incentivo à aprendizagem e ao trabalho de jovens. Viviane, o IFSU está implantando, né, um programa de aprendizagem profissional. Como é que ele é? Em que se baseia? Então, gostei muito das contribuições da doutora Cristiane, do doutor Márcio. São pontos que eles citaram, que eu vi bastante na legislação, e são pontos que eu bem enfatizei muito, tanto no termo de convênio com a empresa, no contrato de aprendizagem. Tem coisas que eu voltei a repetir, porque achei bem importante, e casualmente eles citaram, né? E assim, uma coisa que eu já estou desde então frisando com os campos, que dá sobre a importância dessa aproximação com a Superintendência Regional do Trabalho, porque, como a doutora Cristiane falou, para evitar a punição, né, se houver conhecimento da legislação e se a entidade qualificadora estiver junto ali com o professor orientador ou com outros membros da escola, isso facilita no sentido de evitar a infração, de evitar o sofrimento do nosso adolescente, que é a quem nós devemos proteger. E são ações que, se forem trabalhadas em conjunto, o mais próximo possível, eu acho que vai ser bastante promissor, principalmente para nós que estamos entusiasmados, querendo entrar no programa, mas eu vejo também que essa aproximação com a
com a superintendência, com o pessoal do Ministério do Trabalho, da fiscalização, é bem importante, né? E o doutor Márcio levantou um tema que é bem relevante sobre uma cultura que ainda permanece, eu não sei se seria o termo cultura, e tem essa coisa ainda que nós trazemos, essa herança maldita da escravidão, que eu já percebia no estágio, de instituições, até de não só a empresa privada lá, mas até instituições públicas, de querer descontar os dias que o estagiário fez uma cirurgia, que aparece com uma faixa na cabeça, que não pode trabalhar, me perguntando se a empresa tem o direito de descontar. Pior que a legislação do estágio não tem nenhum vínculo trabalhista, não é regido pela CLT, direito até tem, né, de descontar. E nesse sentido, eu vejo como, por isso eu volto a repetir como é a legislação de aprendizagem, ela vai, para nós, ela vai atingir o mesmo objetivo, que é colocar o aluno em contato com o mundo do trabalho, fazer essa interação com o mundo do trabalho, porque até então nós tínhamos somente o estágio para fazer esse trabalho. Agora, com a aprendizagem, nós temos uma coisa muito positiva, que é o aluno poder validar como estágio obrigatório essa experiência que ele realiza enquanto aprendiz, ele vai poder validar como estágio obrigatório. E para nós isso é bem positivo, até porque eu tenho percebido ultimamente assim que o estágio sem remuneração, sem qualquer benefício, ele tem sido mais presente, eu não sei em função de que até o seguro contra acidentes pessoais, a instituição de ensino ela tem pedido com mais frequência, porque parece que as empresas não estão querendo pagar nem mesmo o seguro. Então, eu vejo que a aprendizagem para nós surgiu em boa hora, porque a tendência é para que o aluno se forme, muitas vezes, alguns coordenadores quererem retirar o estágio para que não fique esse monte de aluno que não conclui o curso. Então, a aprendizagem também nesse sentido de poder validar a atividade profissional, a atividade prática como estágio obrigatório, para nós foi bem importante, muito importante mesmo, porque nós ficamos, às vezes, com um índice de eficiência acadêmico ruim, porque o aluno acaba que ele entra pelo Enem, pelo Enseja, e não se preocupa com estágio, ele não tem mais tempo para fazer estágio, e aí ele não conclui o curso. Nós ficamos ele com a parte teórica concluída na escola, mas sem o estágio obrigatório ele não obtém o diploma. Agora, a aprendizagem, se ele já fez enquanto estava estudando, fica mais fácil lá no final ele conseguir resolver isso, né? Porque ele vai apresentar a documentação que comprove ali e nós vamos validar como estágio obrigatório, vamos equiparar como estágio obrigatório. E quando é que o programa vai ser implementado? Olha, ontem passou a documentação na instância maior. Eu acredito que agora em outubro é o próximo passo. Estou fazendo os últimos anexos ali, terminei o laudo de avaliação, que é um outro cuidado, né? Que nós vimos que tem que ter, estamos fazendo tudo bem fundamentado, a rescisão a gente fundamentou bem, porque é uma coisa bem complexa, delicada fazer a rescisão de um jovem, né? Esse cuidado todo está ali colocado em toda a documentação do IFSU, ele repete no contrato de aprendizagem, repete no convênio. O doutor Márcio falou sobre a questão a doutora Cristiane falou sobre essa questão da insalubridade, esse cuidado com um jovem de 18 a 24 anos, quando eu até fiz que gostaria de compartilhar com vocês, um cuidado, isso se refere a um cuidado sobre a forma como conduzir esses trabalhos na empresa. Uma das coisas que, para assinar um convênio conosco, a empresa é obrigada a assegurar a aprendizes entre 18 e 24 anos, durante a execução de atividades insalubres ou perigosas, ambiente seguro,
materiais e ferramentas adequadas e inspecionadas e acompanhamento de empregado monitor experiente durante o tempo integral da atividade. Então, o nosso cuidado principal é desde o momento que a empresa define ali conosco as atividades, a gente vê quem vai supervisionar essa atividade, se o jovem tem a idade adequada, se eles vão disponibilizar ferramentas inspecionadas, testadas, se tem uma pessoa experiente para ensinar, porque esse, para mim, parece ser um ponto bem relevante. E em tudo que foi visto na legislação, a gente frisou esses aspectos de rescisão, de insalubridade e muitos outros com bastante cuidado. Obrigada, Viviane. Doutor Márcio, aqui em Minas nós temos o programa Descubra, né? Conta pra gente como é que ele funciona. Ele é resultado de uma cooperação inédita, né? De várias instituições. Quem participa? Bom, o programa Descubra, ele é, na verdade, uma grande rede de instituições, de entidades, de empresas, setor público, setor privado, que se reúnem e se organizam para juntos poderem gerar oportunidades de formação profissional para adolescentes e jovens em situação de extrema vulnerabilidade. A regulamentação da aprendizagem profissional, ela já traz uma lista de perfis de adolescentes e jovens considerados em situação de vulnerabilidade social e que devem ser priorizados nos contratos de aprendizagem. Ou seja, existe uma regulamentação que já orienta as empresas a contratarem prioritariamente adolescentes e jovens egressos ou em cumprimento de medidas socioeducativas, egressos do sistema prisional, adolescentes e jovens de escolas públicas ou egressos de escolas públicas, portadores de deficiência. Enfim, a gente já tem uma orientação da regulamentação para atender prioritariamente nos contratos e receber prioritariamente nas empresas, na modalidade de aprendizagem profissional, e também nos órgãos públicos, que são concedentes da experiência prática, né? Que naqueles casos que a empresa tem uma atividade incompatível com o trabalho protegido, mas ela é obrigada a cumprir a cota, ela contrata esse adolescente, ela responde pelos direitos trabalhistas todos, mas a parte prática do trabalho pode ser desempenhada no órgão público, no Ministério Público, por exemplo, né? Ou na Prefeitura, enfim, no Tribunal de Justiça. Qualquer órgão público e também organizações não governamentais podem receber esse adolescente, né, para poder oferecer a ele a experiência prática, sem custo, então, para essa entidade concedente. Quem paga é a empresa, né? Então, a gente tem todas essas possibilidades. E o Descubra, ele surge, então, de uma preocupação do não asseguramento do direito à profissionalização justamente para esses adolescentes e jovens em situação de vulnerabilidade. Porque eles muitas vezes têm uma defasagem escolar, muitas vezes eles já evadiram da escola, eles não têm uma retaguarda familiar e comunitária que os fortaleça para serem capazes de passar no processo seletivo, concorrendo com outros adolescentes e jovens que tenham uma condição de familiar e comunitária social mais fortalecida. Então, eles acabam sendo excluídos dos processos, né? Eles são, muitas vezes, rotulados, principalmente aqueles que são egressos do sistema socioeducativo, ou seja, adolescentes que receberam uma medida responsabilizadora pela justiça em razão da prática de um ato análogo a uma infração penal. Então, esses adolescentes eles têm muita dificuldade de serem aceitos, né, e de não serem tratados de forma discriminatória, preconceituosa ou rotulados. Aqueles adolescentes em acolhimento institucional que também são priorizados, são aqueles adolescentes que estão fora do convívio de uma família, seja família biológica, ou seja uma família extensa ou substituta, eles estão dentro de uma instituição, então naturalmente estão numa condição de maior fragilidade, então eles também precisam ser priorizados. E os adolescentes que foram já explorados no trabalho infantil e foram resgatados de uma situação de trabalho infantil. Então esses são os três perfis que essa grande rede resolveu abraçar e priorizar para gerar oportunidades qualificadas de inserção profissional, oportunidades essas que tenham um olhar sensível para a condição pessoal em que eles estão. Esses adolescentes, esses jovens ingressam no programa? O programa Descubra,
Por priorizar esse público, naturalmente ele identifica esses adolescentes, porque esses adolescentes estão sendo acompanhados obrigatoriamente pelo sistema de justiça da infância e juventude, principalmente os que cumprem ou cumpriram medidas socioeducativas. Obrigatoriamente existe um processo na vara da infância que acompanha cada um desses adolescentes, e os que estão acolhidos institucionalmente, que também, por força do Estatuto da Criança e do Adolescente, são obrigatoriamente acompanhados pelo juiz da infância e juventude, pelo Ministério Público e pela Defensoria ou por advogados constituídos, no caso... As instituições é que vão encaminhá-los para o programa. Sim, essas instituições, no acompanhamento desses processos, e também os serviços que executam essas medidas, ou que executam essa medida, na verdade, esse serviço de acolhimento, ou o serviço de medida socioeducativa em meio aberto, ou um programa de atendimento socioeducativo em regime de restrição e privação de liberdade, né, que são as medidas de internação e semi-liberdade. No meio aberto, a gente tem a liberdade assistida e a prestação de serviço à comunidade. Esses serviços todos, eles têm a obrigação de assegurar esse direito. Olha bem, é um direito, não é uma obrigação do adolescente. O adolescente não é obrigado a fazer um curso, ele não é obrigado a ir para um contrato, mas ele tem o direito de ter acesso, caso ele deseje estar num curso profissionalizante, que seja adequado à vontade dele, à vocação dele, ao que ele deseja ser na vida, né, que seja uma coisa muito bem construída, que seja compatível com a capacidade dele. Então, se ele deseja exercer esse direito, nós temos a obrigação de prover os meios de acesso a esse direito. Então, nós temos que oferecer os cursos, nós temos que oferecer os contratos de aprendizagem, que é melhor do que simplesmente o curso, porque o contrato gera uma renda para esse adolescente. Mas se nós pensarmos hoje, né, que no sistema socioeducativo, por exemplo, e no sistema prisional, a imensa maioria das pessoas submetidas a esse sistema são pessoas que estão envolvidas com o tráfico ilícito de entorpecentes, né, que é considerada uma atividade, é uma atividade considerada pela Organização Internacional do Trabalho, Convenção 182, como uma das piores formas de exploração de trabalho infantil, né, e os adolescentes ingressam e são explorados nessa atividade porque eles desejam ter uma renda, porque eles querem ter acesso aos bens da vida, eles querem consumir, né, eles querem ter uma condição melhor, né, econômica e financeira, então eles são explorados. Por isso, então, o trabalho decente, o trabalho protegido e a oportunidade de uma renda pelo trabalho digno passa a ser também uma estratégia que contribui fortemente para que ele possa ressignificar seus valores e refazer seu projeto de vida e chegar à idade adulta em condição de exercer plenamente a cidadania, fora da criminalidade, fora da exploração do tráfico de drogas. Então, no caso da medida socioeducativa e do acolhimento, existe uma referência expressa da legislação de se trabalhar fortemente no asseguramento desse direito à formação profissional protegida, né? Então, os serviços de atendimento socioeducativo e o sistema de justiça precisam se unir para poder assegurar isso. E o Descubra vem, então, para poder cuidar dessa complexidade. Né? Ou seja, nós temos que conversar com as empresas para que elas quebrem as barreiras e os preconceitos e se preparem para atender pedagogicamente e adequadamente, com respeito, e abrir suas portas para esses adolescentes. Eles possam entrar para esses espaços das empresas naturalmente. Da mesma forma, os órgãos públicos e as entidades formadoras, porque o contrato de aprendizagem ele tem o lado da empresa que contrata e que oferece o espaço para a atividade prática, e tem a entidade formadora, pode ser do Sistema S ou pode ser uma outra entidade da sociedade civil credenciada, para oferecer a parte teórica. Também as entidades formadoras precisam ser sensibilizadas para oferecer gratuitamente essa formação teórica. Então, o Descubra ele faz tudo isso, ele chama todos esses atores para que isso tudo possa acontecer de forma articulada, e gerando muitas oportunidades e também um acompanhamento técnico enquanto o adolescente estiver no contrato ou no curso profissionalizante. Ele não é simplesmente encaminhado e deixado para lá. A gente mantém um acompanhamento técnico por meio das equipes dos programas de atendimento, assistentes sociais, psicólogos, pedagogos, né, educadores, mantém uma relação com o recurso humano das empresas e com as equipes das entidades formadoras para dar condições de permanência e sucesso a esses adolescentes nesses contratos. Cristiane, a inspeção do Ministério do Trabalho participa desse programa. Sim, fomos, desde o primeiro momento, órgãos, né, idealizadores que
junto com o Ministério Público do Trabalho, o Ministério Público Estadual, na pessoa do Dr. Márcio, e Tribunal Regional do Trabalho, pensamos em algo que pudesse fazer um pouco mais por esses jovens, né? E aí ele trata não somente da inclusão desse jovem no mundo do trabalho, nesse contrato de trabalho, que é especial da aprendizagem, mas também como uma forma de qualificá-lo para entrar, porque às vezes ele foi privado de tantos direitos que são constitucionalmente assegurados, que lhes falta desenvoltura para ter uma boa postura numa entrevista, lhes falta autoestima para poder ingressar no mundo do trabalho, se sentir pertencente àquele mundo, se sentir no direito, né? Saber que ele tem o direito de ter essa oportunidade. Então, o Descubra faz esse viés. Num popular mineirês, a gente junta as forças, né, doutor Márcio? Eu vou te interromper para chamar mais um intervalo e daqui a pouquinho a gente volta para falar sobre as ações para garantir esse trabalho protegido. Aguarde. TVMP, em todo lugar, ao seu lado. Realização: Ministério Público de Minas Gerais. Estamos de volta além das montanhas. Neste último bloco, a gente continua falando sobre o direito ao trabalho protegido para adolescentes e também as ações para incentivar a aprendizagem. Viviane, eu queria que você fizesse para a gente uma comparação, né? Falasse das vantagens da aprendizagem em relação aos estágios, por exemplo. Pessoal, eu tenho um colega que trabalha comigo há muitos anos, ele já vem buscando, na pandemia ele já estava quase pronto esse trabalho para iniciar a aprendizagem, aí nós tivemos alguns problemas e não conseguimos fechar. Ele diz que o jovem aprendiz, ele é primo irmão do estagiário. Eu disse para ele, digo, depois de me debruçar sobre a legislação e olhar cada ponto, cada cuidado, né, que se tem que ter, que se deveria ter com o estagiário também, mas que estou falando em termos de legislação, os cuidados que a legislação tem com o jovem aprendiz, eu diria que o jovem aprendiz é aquele primo protegido, né? E o estagiário, ele é o primo, como é que eu vou dizer, que não tem quase assistência, não é o protegido é o aprendiz, o estagiário seria o desprotegido mesmo, porque a legislação não tem muitos cuidados, e eu acho que também o trabalho da fiscalização, o fato da empresa ter que cumprir uma cota, ele coloca para nós, como instituição de ensino, um maior poder de barganha nesse sentido, porque quando o estagiário vai lá, muitas vezes se oferecer para fazer o estágio, porque ele precisa concluir o curso, porque ele também já passou num concurso e precisa do diploma, às vezes de certa forma até humilhante pedir aquela oportunidade para poder concluir o curso. Agora, quando as próprias licitações, a lei de licitações agora obriga que a empresa esteja cumprindo a cota, esteja em dia. Então, isso nos dá um respaldo bem maior, a gente se sente mais à vontade para colocar as exigências lá no convênio, para dizer que vamos permitir que o nosso estudante vá para a empresa trabalhar como aprendiz, e a nossa procura já tem mostrado algum resultado, porque nós temos cursos técnicos que o Sistema S não tem, e que as empresas têm interesse. Então, eu gosto de saber que a empresa também tem obrigação de cumprir a cota, porque nos deixa mais à vontade para cobrar, para impor,
a gente firmar um convênio, eles vão ter que permitir a visita do professor orientador a qualquer instante para ver se o aluno está trabalhando naquelas atividades que foram aprovadas. Então, a nossa parte é a pedagógica nesse sentido aí. E a parte da empresa é uma outra. E o estágio é totalmente sem vínculo. Claro que se a empresa não cumprir lá, quiser que o estagiário faça hora extra, não cumprir o termo de compromisso, tudo que foi acordado, pode gerar vínculo, mas a princípio é sem vínculo trabalhista. E já o jovem, o aprendiz não, o aprendiz ele tem os direitos assegurados. Eu já tive estagiária grávida, não, foram mais de 10 que elas foram demitidas. E nos conforta saber que agora, se tiver várias situações que todos nós, como seres humanos, podemos passar, que o estagiário não estará assim desacolhido, porque nós trabalhamos em cima da inclusão. A gente trabalha muito essa questão da inclusão. Nós temos um departamento só para isso. E a Pró-Reitoria de Extensão e Cultura, ela trabalha com as mulheres, no programa Mulheres 1000, o Pronatec, e nós estamos sempre em busca do público vulnerável para acolher, para certificar, para ensinar, e a gente faz um trabalho bem legal nesse sentido aí. E o estagiário era uma coisa que a gente estava querendo ver melhorias, e a gente está notando que está bem difícil ultimamente, né? E já teve alguns coordenadores, nós não concordamos, mas que retiraram o estágio obrigatório do curso. E certos cursos a gente não consegue imaginar, assim como que um aluno vai se formar técnico, não vou dizer o curso, sem fazer um estágio naquela área, precisa da parte prática, né? A gente não pode, vou dizer, qualquer curso, soltar no mundo do trabalho um eletrotécnico sem ter passado por um estágio, né? Não só esse curso, vários cursos precisam de ter uma prática, porque tem ainda aquele aluno que quer seguir naquele... Tem uns que passam... lá a gente já sabe que eles querem ir para a faculdade, mas tem muitos que, principalmente dos cursos subsequentes, que são aqueles que o aluno já tem o curso médio, vai lá e faz a parte técnica, né? Não falei para vocês também que um outro cuidado que a gente teve, no sentido de proteger o menor, permitir que ele entre na empresa quando ele já estiver no 3º ano do curso, no integrado, para que ele já tenha alguma parte de experiência em laboratório, um pouco da parte teórica. Então, ele só pode ingressar na empresa a partir do 3º ano, quando for dos cursos integrados, que tem o médio técnico junto, e os subsequentes e concomitantes, eles podem ingressar desde o início, porque são sempre alunos que já têm mais de 18 anos e eles já têm o ensino médio completo. Então, aí nós vamos pegar mais com a parte do orientador, ver que tipo de atividade ele vai fazer, para acompanhar, para conversar com o monitor da empresa antes, para ver se ele já pode começar com aquela atividade, senão nós vamos fazer uma parte teórica antes. Esses cuidados que a gente está bem... nós estamos atenciosos com essas coisas, nesse sentido. Então, hoje eu não pude contribuir mais dizendo quais foram as práticas, porque eu já tinha explicado para a Jane e para a Laura, nós estamos começando com esse trabalho. E eu estou mais ouvindo vocês, e acho bem interessante, acho que eu, como vou multiplicar, muito importante a fala do promotor Márcio, da doutora Cristiane, está contribuindo para mim significativamente. Quero agradecer muito em nome do IFSU, da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura e da Coordenadoria de Interação com a Sociedade, que é a que eu trabalho. Obrigada, sucesso com o programa de vocês. Cristiane, e aqui em Minas, os resultados do Descubra têm sido satisfatórios? Eles têm ajudado no combate à exploração do trabalho do adolescente, do jovem? Com certeza. Eu entendo que o contrato de aprendizagem, o contrato especial de aprendizagem, ele exerce um papel preventivo
tanto no trabalho infantil inadequado, quanto no próprio ingresso, né, no tráfico, entre outras atividades que são proibidas. O jovem ele tem uma referência, o contrato de aprendizagem ele tem algumas horas de trabalho, outras horas de formação teórica, e ele recebe pelas duas atividades, tanto pela qualificação teórica quanto pelo contrato de trabalho. Esse contrato envolve as duas coisas. Então, por exemplo, no caso do Instituto Federal, quando ele for contratado, o jovem, pelas horas em que ele estiver no instituto, ele vai receber um salário por essa teoria e vai receber um salário pelos dias em que ele executar a prática, né? Necessariamente tem que ter teoria e prática. Então, ele ingressa no mundo do trabalho com uma qualificação profissional. Então, o papel preventivo da aprendizagem ele é muito significativo, mas o papel também ali de uma ferramenta que ampare esses jovens que também que já tiveram esses direitos violados, já estão numa situação de precisar de uma alternativa, ele é fundamental. A Auditoria Fiscal do Trabalho, ela realiza a função de fiscalizar o cumprimento da legislação trabalhista. Dentro da legislação trabalhista da CLT tem o artigo 429 que determina a contratação de aprendizes, mas tem também o artigo 403 que proíbe trabalho infanto-juvenil, né, para pessoas com idade inferior a 14 anos, e o 405 que proíbe trabalho insalubre e perigoso. Então, quando a gente retira esse jovem do trabalho e há toda uma metodologia de afastamento, a gente determina o afastamento imediato nessas ações fiscais, o fim do vínculo empregatício, e quando não há um vínculo empregatício, né, o afastamento das ruas, da atividade que ele exerce, é muito importante que a gente tenha essa retaguarda de uma opção de trabalho para ele, né? Porque esse jovem, ao ser retirado do mundo do trabalho, ele tem uma renda, ele está trabalhando porque ele precisa de trabalhar, né? Muito raramente será por um lazer, por um hobby, né? Na grande maioria das vezes, os trabalhos são precários, grandes empresas não têm trabalhador infantil, né? Dificilmente vai achar numa empresa legalizada. São situações, geralmente, quando o trabalho infantil existe, ele é em situação ainda mais precária do que os demais trabalhadores se encontram. Aos adolescentes e crianças, são relegados os trabalhos mais difíceis, mais chatos, mais considerados trabalhos menores. Então, as condições de trabalho, geralmente, do trabalhador infantil são piores do que as dos demais trabalhadores. Então, ter essa retaguarda de encaminhamento é muito importante. E muito sabendo dessa importância dele, a gente realiza esse trabalho também junto às empresas, ao fiscalizá-las para o cumprimento da cota, para que designem, para que sejam destinadas algumas dessas vagas para esse público de maior vulnerabilidade. A gente, então, muito comumente faz o afastamento com o encaminhamento da aprendizagem, que costuma ser, inclusive, bastante célere, né, por essa articulação das entidades formadoras, né, que a gente tem participando do Descubra das entidades aqui em Minas Gerais. Então, ele funciona muito bem. Doutor Márcio, como é que o Ministério Público tem avaliado o desempenho dessa rede de apoio, né? E como é que está a interiorização do programa também do Descubra? Bom, antes de responder, eu queria parabenizar a Viviane pela preocupação dela com os programas de estágio, né, e com o Instituto do Estágio. Acho que é totalmente pertinente, né, essa preocupação. A gente precisa realmente fortalecer os programas de estágio e trazer mais garantias, né, para todos os alunos que precisam passar por um programa de estágio para concluir uma formação profissional, seja ela qual for, né. Então, eu quero te parabenizar, Viviane, por se preocupar, né, com os programas de estágio. E dizer que o programa Descubra, né, como um grande guarda-chuva, ele nasceu de um acordo de cooperação técnica. Esse acordo de cooperação técnica ele tem 11 instituições signatárias originais, que são as instituições do sistema de justiça, então o Ministério Público Estadual, o Ministério Público do Trabalho, o Tribunal de Justiça do Estado, o Tribunal Regional do Trabalho. Tem também 2 secretarias de Estado, que são a Secretaria de Desenvolvimento Social e a Secretaria de Justiça e Segurança Pública, né, que são as pastas do Estado responsáveis pelas políticas de assistência social e também pela política de atendimento socioeducativo, né, no caso a segurança. 2 secretarias municipais de Belo Horizonte,
que são a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e a Secretaria Municipal de Assistência Social também do município de Belo Horizonte, a Inspeção do Trabalho, né, muito bem representada pela doutora Cristiane. Então, essas são as 11 instituições signatárias, né, que formam esse grande guarda-chuva. Além dessas instituições, assinaram esse acordo originalmente o SENAC, o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial, e o SENAI, o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial. Esse acordo ele foi construído por esses 11 signatários, mas ele tem uma cláusula de adesão para que ele possa ser também integrado por quaisquer municípios do Estado, quaisquer empresas e outras entidades formadoras que queiram também fazer parte desse grande guarda-chuva. A partir, então, da assinatura do acordo, que foi em setembro de 2019, nós tivemos a adesão de mais de 20 entidades formadoras. As demais instituições do Sistema S já fazem parte do programa Descubra, a Defensoria Pública do Estado. Nós temos hoje cerca de entre 20 e 30 empresas que participam do programa Descubra. A empresa, quando ela adere, ela se compromete a destinar parte da sua cota de aprendizagem para o público encaminhado pelo programa Descubra ou pelos serviços e programas de atendimento que fazem parte do Descubra. Então, por exemplo, uma empresa que tem uma cota obrigatória de 20 aprendizes, ao aderir ao Descubra, ela assina um termo dizendo: eu me comprometo a destinar 5 vagas para os meninos do programa Descubra e as meninas do programa Descubra. Então, essas 5 vagas, elas passam meio que ser geridas pelo comitê gestor do programa Descubra, que existe um comitê gestor, né? O programa Descubra ele é administrado coletivamente pelas instituições signatárias. Existe, então, um conselho, um colegiado, que resolve os problemas, que discute o planejamento, né, que sensibiliza outras empresas, que sensibiliza outras entidades formadoras para que elas possam oferecer cursos também gratuitamente. Não é só a aprendizagem profissional, o contrato de aprendizagem, é também a oferta de cursos de qualificação profissional, que muitas vezes você não consegue uma vaga numa empresa, mas você consegue um curso de gastronomia, um curso de cabeleireiro, que é interessante para aquele adolescente, para aquela adolescente, né, que é um curso mais rápido, que pode gerar para ele uma oportunidade de inclusão adequada no mercado de trabalho. Então, a gente tem muitas entidades que oferecem os cursos gratuitamente para os meninos e as meninas do programa Descubra. Então, quando a entidade adere, ela se compromete a fazer ofertas sem nenhum ônus para esses adolescentes e essas famílias. Você estava falando da importância de que isso se torne, que o programa se torne uma política de Estado. Como é que isso pode se dar? O programa Descubra ele é concebido como uma articulação de amplitude estadual. Por que de amplitude estadual? Porque o Poder Judiciário está no Estado inteiro, o Ministério Público está no Estado inteiro, né? A Inspeção do Trabalho está no Estado inteiro, o Sistema S está no Estado inteiro. Nós temos várias entidades formadoras que atuam também no interior, em vários municípios, e é uma política, então, que deve ser voltada, dentro do possível, proposta para que os municípios também possam participar dela, possam também aderir a essa metodologia que é proposta, porque existe uma metodologia, existe uma abordagem pedagógica para a preparação dos adolescentes, antes que eles sejam contratados ou antes que eles sejam matriculados em um curso profissionalizante. Então, existe toda uma preparação desses adolescentes, considerando todo o histórico pregresso deles de violação de direitos e, principalmente, o problema da defasagem escolar e da rotulagem. Então, a gente precisa trabalhar muito isso para não ter preconceito, combater a discriminação e permitir que esses adolescentes ingressem nesses espaços das empresas e das entidades que oferecem os cursos com toda dignidade e com todo respeito, que eles em nenhum momento se sintam discriminados ali, que não sejam efetivamente discriminados. Então, o programa Descubra, ele traz essa concepção de uma política estadual que pode ser implementada em todos os municípios e os municípios aderem a essa metodologia. Quando o prefeito assina o termo também de adesão. Muito informalmente, não tem que publicar em diário oficial, ele simplesmente manifesta: eu quero aderir a essa metodologia. Isso não vai gerar nenhuma despesa extra para a prefeitura, porque ele simplesmente vai dizer: olha, a minha Secretaria de Assistência Social, a equipe do meu CREAS, vai trabalhar com esses meninos, como já trabalha naturalmente, mas vai usar essa metodologia. Simplesmente assim, né? E aí o Sistema S vai poder estar ofertando vagas para aquele município, outras entidades formadoras, gerando oportunidades para os adolescentes do perfil do Descubra naqueles municípios. Por isso que a gente entende que é uma proposta que pode ser aplicada no estado inteiro, tanto é que já está hoje em quase 20 municípios de médio e grande porte, né? O primeiro que aderiu foi Juiz de Fora, mas também está em Valadares, em Passos, em vários outros municípios.
Ok, a gente espera então que vire uma política de Estado, né, para que tenha continuidade desse programa. Muito obrigada pela participação de vocês aqui, Viviane, Cristiane. É um prazer. Muito obrigada, doutor Márcio. E a você que esteve nos assistindo, continue ligado na TV MP. Nossa programação traz outros programas para você e eu volto em breve.